O mês de janeiro praticamente acabou, porque tem uma semana e um pouquinho aí até fevereiro. E a essa altura do ano, você já deve ter voltado para a tua velha rotina atropelada com todas as coisas que acontecem no seu dia a dia. E mês de janeiro é um mês especialmente complexo para todos nós, afinal de contas, matrícula dos filhos, material escolar, IPVA, IPTU, licenciamento, mais algumas outras contas, as contas da de todos os meses e, é claro, a temida fatura do cartão de crédito. E se por acaso você gastou além do limite, se você gastou como se não houvesse amanhã, realmente a coisa fica complexa. Só que o episódio de hoje ele vai ser diferente. Normalmente eu trago algumas dicas de carreira, é o padrão é o padrão do podcast, falar exclusivamente de carreira, mas dessa vez eu vou falar sobre família, porque afinal de contas, as nossas famílias são os nossos porquês de a gente fazer tanta coisa. Siga comigo até o final e curta esse episódio, porque hoje ele está diferente. Bem-vindas ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões e estratégias sobre como conquistar visibilidade e autonomia na sua carreira, mesmo diante dos desafios que você, mulher, ainda enfrenta no ambiente profissional. Eu sou Wagner de Araújo, eu ajudo você, mulher, a evoluir na sua carreira sem abrir mão da sua vida pessoal. Nesse espaço, eu vou te provocar, causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo que barreiras ainda existem e tornam as mulheres invisíveis nos ambientes profissionais. Quero muito ouvir você. Envie suas dúvidas ou sugestões de temas para os próximos episódios. Compartilhe ou curta. E se você não gostar desse episódio, acredita, você pode discuti-lo no final. E compartilhando nesse episódio, você vai ajudar outras mulheres a romperem o ciclo da invisibilidade na carreira. Então, já curta esse episódio. Bom, este ano, né, como todos os anos, a gente começa janeiro e as coisas entram de volta nos trilhos, vamos dizer assim. E aí o que acontece? São contas, coisas que aconteceram no ano passado, já no final de dezembro, ali metade, e elas começam a ir mais devagar, justamente porque está chegando no final de ano. Um monte de coisas que você simplesmente não consegue resolver, porque empresas entram em férias coletivas, as pessoas meio que tiram o pé do acelerador, porque está chegando no ano, vamos deixar tudo para resolver o ano que vem. E o que acontece com a sua rotina inicial de ano, muita coisa que você poderia ter resolvido, você não consegue, e aí os prazos começam a se acumular e é aquele atropelo de início de ano. Bom, e aí, é claro, vem também para aquelas pessoas que conseguiram entrar em férias, o cansaço apesar das férias. Porque assim, você está em férias, mas os teus problemas, as tuas contas e as tuas necessidades, os seus projetos, eles não entram em férias. E em alguns casos extremos, o que acontece é que durante as suas férias você ainda recebe uma ligação do trabalho, ou seja, tornando o entrar em férias muito mais complexo. E quando você entra em férias, principalmente quando a gente consegue entrar em férias em família, o que é muito bom, vai todo mundo, e tem esse problema, aquele problema, e no final, quando a gente volta, muitas vezes nós estamos parece que as férias mais cansaram a gente do que descansaram. Em alguns casos, eu cheguei a brincar com algumas pessoas dizendo: "Poxa, eu estou voltando de férias do trabalho para descansar". Em alguns casos, realmente isso acontece. E esse episódio eu falei que ia ser diferente, porque eu quero falar sobre família. E antes eu queria dizer o seguinte, eu namoro há 21 anos. É isso mesmo, eu namoro há 21 anos. Então, calma lá, eu não estou enrolando não, eu realmente namoro há 21 anos. Por que eu namoro há 21 anos? Porque assim, a gente se conheceu há 21 anos atrás, um ano e pouco depois a gente ficou noivo, e aí depois a gente foi morar juntos, estamos casados
oficialmente falando. Então, nós temos algumas datas de comemoração. Então eu tenho 15 anos de casado na igreja, 18 anos de que a gente mora junto, que a gente está casado, né, e 21 anos que a gente namora, porque a gente acredita em um relacionamento acima da média. O meu relacionamento é fora da média. E não porque eu seja perfeito, e não porque a minha esposa seja perfeita, é porque a gente se apoia. E justamente por eu ter uma família assim, nós temos uma filha, eh, que eu gostaria muito de falar sobre família logo no comecinho do ano. E aí, para as mães e às vezes para alguns pais, você tem os filhos nas férias. Tem até não vou lembrar o nome desse profissional agora, é um profissional que ele faz paródia sobre professores, sobre, escola e tal, e tem um episódio deste profissional que ele cria como se fosse um desabafo desesperado dos pais, de um pai, na verdade, em que o pai chorando pede que a escola volte, porque fala que não é possível que naquele corpo daquele filho, exista apenas uma criança, que está pensando em dar cannabis, que gritar não resolve, que xingar não resolve, que ameaçar não resolve, ele queria mandar as crianças de volta para a escola. Talvez você viva isso, talvez não, e se você for uma pessoa, eh eh, com muita sorte, acredito que seja esse o meu caso, você tem uma filha comportada, né. E aí, ter as crianças em casa, independentemente delas serem arteiras, veja, criança agitada, é arteira, é é o que eu costumo dizer de criança feliz, porque criança amargurada, criança que tem uma rotina ruim, criança que tem pais que brigam, crianças que vivem amuadas num canto, tem problemas familiares. E se seu filho não é assim, eu posso até dizer de certa deixa: "Parabéns, mas eu sei que a essa altura do campeonato, talvez você já esteja enlouquecendo e louca de vontade para voltar a trabalhar". Mas curta esses momentos que no decorrer do ano você acaba tendo saudade deles e afinal de contas, os nossos filhos são os nossos para quê? É para quê? É por isso que a gente trabalha tanto, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente se esforça, é por isso que eu faço esse podcast, é por isso que você estuda para ser um profissional melhor. Enfim, é para isso que a gente costuma falar. E para falar de família, para falar de férias em casa, eu queria trazer para vocês o inimigo número um de toda a família, esse cara, esse carinha aqui. Veja, como ferramenta de trabalho é um espetáculo. É um computador. Esse meu celular, apesar de não ser deste ano, ele deve ter mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos, ele é um espetáculo de celular. Ele é muito rápido. Eu diria quase que ele é melhor do que o meu computador. E muita gente tem celulares muito melhores do que esse. Só que tem gente que tem a vida comandada por esse carinha. Ele é uma ferramenta que deveria ser ferramenta de trabalho, em muitos casos ferramenta de estudo, mas tem gente que deixa a família em segundo lugar por causa dele e não percebe. E a gente vai olhar nos restaurantes, você olha e tem famílias sentadas à mesa, mas ninguém está conversando. E aí, eu queria trazer para vocês uma experiência que nós temos aqui em casa. As nossas refeições são sempre feitas à mesa. E esse carinha aqui, ó, é proibido. Ele é proibido de vir à mesa com a gente, então a gente conversa. A gente conversa. Já houve situações a gente passar mais de 2 horas almoçando, come e fica no blá blá blá, blá blá blá, e o dia vai passando. Isso é uma delícia, isso gera memórias espetaculares. Porque os nossos filhos, eles têm o péssimo hábito de crescer, e eles, ó, crescem muito rápido. E a gente que trabalha muito, ou para aquelas pessoas que trabalham fora de casa, não percebe o quanto os filhos crescem rápido. Olham, o filho tá na primeira série, daqui a pouco o filho tá na quinta série, daqui a pouco tá no primeiro colegial, daqui a pouco tá indo pra faculdade, e você fala pra "Espera aí, mas cadê aquela criança que estava correndo até há pouco tempo atrás?". Pois é, o tempo passou. Então, eu eu queria, pedir para você pensar numa coisa muito bacana, e acredite, tudo que eu vou falar aqui não precisa sair de casa para fazer, você não precisa gastar dinheiro, principalmente agora no começo do ano em que está tudo muito desafiador.
É claro, se você tem uma condição abastada, tudo bem, viaja, aproveita, tenha experiências extraordinárias que a sua condição financeira permite. Mas se não é o seu caso, mesmo para as pessoas que não são tão abastadas, é ter experiências familiares que vão te dar energia para tocar a sua vida, para tocar o seu ano, para tocar os seus projetos, vai acontecer. E quando nós temos uma rotina familiar saudável, essa rotina familiar, ela te dá 2 coisas muito importantes. Primeiro, energia para tudo que você precisa. Segundo, vontade de voltar para casa. E tem gente que trabalha muito, 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 chega muito tarde em casa. Só que eu vou te fazer a seguinte pergunta: será que quando você chega muito tarde em casa, que você fica até mais tarde trabalhando, é uma necessidade real ou inconscientemente você está evitando de voltar para casa? Veja, isso não é um julgamento. Eu estou te falando por experiência própria. Eu já passei por situações antes, de me casar com a Simone, antes de conhecer a minha esposa Simone, que eu demorava para voltar para casa e não era porque eu tinha tanta coisa assim para fazer. Inconscientemente as coisas começaram a degringolar e eu começava a evitar de voltar para casa. Se você passa por uma situação assim, eu acredito que estabelecer um dia da família vai mudar as coisas. E veja, para você estabelecer um dia da família, você não precisa de nada grandioso. Você não precisa ir a um parque, você não precisa viajar. Aliás, você não precisa sequer sair de casa. Coisas simples como sessão de cinema, uma sessão de pipoca, um jogo de tabuleiro, jogo de cartas. Aliás, jogo de cartas é excelente. Tem o Uno, que a maioria das pessoas conhecem. Tem jogos tradicionais do Brasil, como por exemplo truco, 21, buraco, enfim, que são jogos que geram adrenalina e usa muita conexão e, claro, permite que você, por exemplo, traga amigos para o seu dia da família, que você estabeleça o dia da jogatina em família. Isso gera tanta conexão, tanta dopamina, tanta adrenalina, que com certeza ninguém vai lembrar que esse cara aqui existe. Esse cara aqui é muito bom como ferramenta, não como companheiro, não como companhia. Então, quando você estabelece um dia assim, ontem, por exemplo, a minha esposa resolveu fazer guacamole. Gente, ficou sensacional, ficou maravilhoso. A gente sentou à mesa, a gente comeu guacamole, eh, comprou, eh, Doritos, né, sem fazer propaganda da marca, já que eu não sou patrocinado, mas a gente comprou Doritos, ficou ali conversando. O guacamole, sei lá quanto tempo durou, porque a gente ficou ali um tempão conversando. Depois, a gente sentou, ficou no sofá conversando mais um pouco e fomos assistir, uns 2 episódios de uma série que a gente assiste em família. E veja, quanto é que isso custou? Quanto é que esses momentos que vão ficar na minha memória para sempre custaram? Mais ou menos uns R$ 20. Veja, não é nada, porque a experiência que nós tivemos ontem foi surreal. E esse tipo de coisa a gente faz com uma certa frequência aqui em casa. E junta muito, a gente é apaixonado um pelo outro. Porque esse cara aqui, ele não interfere. Veja, ele é um inimigo quando se trata de relacionamento real. Aquele relacionamento que gera conexão, que é o relacionamento olho no olho. Quando você precisa trabalhar, quando você precisa informar alguém, quando você precisa agilizar alguma coisa, esse cara é excelente. Você precisa, às vezes, até ensinar o seu filho, e você tem alguma coisa que você não sabe, você recorre a ele sim, por que não? Então, cada coisa no seu lugar. Ter um celular para fazer tudo, estar com ele sempre à mão, é como uma pessoa que trabalha em construção civil andar o tempo todo com uma picareta. Porque é uma ferramenta excelente de trabalho, mas não serve para tudo. E uma coisa bacana para se estabelecer, mesmo que você tenha filhos de qualquer idade, é o dia do casal. Ou pelo menos um horário para o casal. Escolhe um dia do casal para você ficar em casa que seja sozinho, os 2 conversando e batendo papo. Você não precisa necessariamente ter intimidade, e olha que ter intimidade é muito bom,
Mas o que gera conexão de verdade é olho no olho, é a conversa, é o sentar para conversar sobre qualquer coisa, não sobre filhos, sobre problemas, não é conversar sobre os outros, é conversar sobre planos. Se você não consegue sentar com o seu marido para conversar sobre nada, para ter assuntos aleatórios, aquelas coisas que fazem você ficar até de madrugada conversando, do mesmo jeito que você tinha quando era amigos, o seu relacionamento está sob risco, porque você ser bom na cama é uma coisa, só que você não vive na cama. Você vive o dia a dia e o seu dia a dia tem muita coisa. Quando você tem uma pessoa que é sua companheira para todas as situações, as situações desafiadoras, as complexas, as doídas se tornam mais suportáveis. Porque é muito fácil ser feliz quando tudo está bem. Se você está com dívidas pequenas, se você está com as coisas estão sob controle, você está ali na carreira, a coisa ali está morna, está tudo ali, né, seguindo os trilhos, os filhos estão estudando, está tudo ali naquela rotina, aquela coisa morna, sem sal, sem açúcar, não esquenta, não esfria, tudo parece que está bem. Só que no primeiro sinal de crise, tudo desaba. Por quê? Você não tem estrutura. E por que que tantos casais se separaram durante a pandemia? Eles estavam juntos há 20, 15, 30 anos e com a pandemia se separaram. Por quê? Eles não conviviam, eles estavam casados, mas não conviviam. E a pandemia forçou muita gente a conviver 24 horas por dia. Então é fácil ter um convívio, eh, familiar quando você sai às 4 da manhã, volta às 6 da tarde ou 8 da tarde, volta cansado. E aí você já volta meio zumbizando. Toma um banho, engole alguma coisa, às vezes senta para assistir televisão e vai dormir. E aí no final de semana a pessoa fica ali um pouco, acorda tarde, às vezes acha um compromisso, vai para casa de parente, vai passear no shopping, arruma um compromisso, vai para o parque, ou às vezes a pessoa tem uma rotina esportiva, vai jogar futebol, veja, nada contra. Mas se você não tem uma rotina de sentar e conversar com a sua família, você não você não convive de fato. E se quando você vai para um restaurante, tá todo mundo na sala, tá todo mundo assim, ó, você não está convivendo, você não está vivendo, porque na verdade você está ali apenas de corpo. Quando você senta com intenção para jogar, pega um banco imobiliário, vai conversar, eh, mesmo que seja sobre sentar com a tua esposa, com o teu marido e fazer o orçamento de casa, ainda assim é um casal que participa. Então você ter um dia da família e ter um dia do casal, porque nós precisamos de estarmos juntos com quem a gente ama. Então, você precisa ter o dia da família e você precisa ter o dia do casal. E é muito fácil de fazer isso. Às vezes você tem um parque perto de casa, ou nem tão perto de casa, você tem um local que você possa, por exemplo, alugar bicicleta para andar, dar passeio, pelo parque, lugares que você possa ir. Você não necessariamente precisa receber ou ir na casa de ninguém. Não necessariamente você precisa sair para ir ao shopping. Não necessariamente você precisa fazer viagens mirabolantes para ter uma experiência surreal. Quando eu estava, noivo da Simone, nós estávamos, na época de faculdade, a gente estava quase terminando a faculdade, e nós precisávamos, aliás, ela precisava fazer um trabalho da faculdade, porque ela fez turismo. E aí eu dei a ideia de nós irmos, para Ilha Anchieta, também conhecida como Ilha do Presídio, que é um lugar bacana, tem uma história relativamente triste e durante um bom tempo o projeto Tamar ficou lá, essa ilha fica em Ubatuba. E nós fomos para lá. Detalhe, na época a gente não tinha máquina fotográfica digital, é uma máquina de filme mesmo, é uma máquina que eu tenho, que eu gosto muito, é uma máquina muito antiga, eu acho que essa máquina é da Segunda Guerra, mas é excelente essa máquina, tenho ela até hoje. E nós fomos com essa máquina, nós não tínhamos dinheiro para hospedagem, quem conseguiu um lugar para a gente ficar foi
a Simoninha, ela tinha uma amiga que tinha uma tia lá, e nós fomos pra lá e essa tia cedeu a casa pra gente, só que o local a edícula que ela cedeu pra gente ficar, ela acabou esquecendo de colocar gás lá e não dava mais pra comprar. E aí, nós fomos com dinheiro contado para o ônibus de viagem. A gente tinha que se deslocar até a estrada, porque a gente não tinha dinheiro para ir de ônibus de linha. A gente foi até a a praia lá onde saía a escuna. A gente tinha dinheiro contado, a gente não tinha nem dinheiro para fazer 2 lanches. A gente na volta, a gente comprou um lanche e rachou, e a gente para comer, a gente se arranjou lá. Então, a Simoninha fez patê de atum com maionese, pão de forma e a gente comprou refrigerante. Então a gente passou 2 dias assim. E acredite, foi a experiência surreal da nossa vida, a gente lembra dessa viagem com muito carinho. E a gente hoje não consegue refazer essa viagem, porque hoje nós temos uma filha, a gente tem carro, a gente tem cartão de crédito, enfim, nós temos uma condição social hoje que permitiria que nós fôssemos lá de boa, fizéssemos lanche na escola, enfim. Mas essa viagem com tanta restrição orçamentária é a nossa top 10 viagens que nós já fizemos. Então, não é sobre dinheiro, é sobre experiência, estar junto com os filhos, é estar junto com as pessoas que você ama e você consegue fazer perto de casa, andando de bicicleta, andando de patins, andando de skate, em correr atrás dos filhos, nadar se você puder, se você tiver carteirinha do SESC, o SESC tem unidades maravilhosas. Então, não é sobre ter dinheiro para gastar a rodo, é sobre ter vontade de ficar juntos. E eu queria, que você se energizasse nesse ano para colocar todas as suas metas, todos os seus projetos, em ação, porque quando a gente tem energia dentro de casa, quando a gente consegue realizar coisas, nós nos tornamos imparáveis. E é isso que eu desejo para você nesse começo de ano. "Poxa, Wagner, você está me desejando feliz ano novo agora?" Não, que eu já fiz isso, mas mesmo que eu estivesse te desejando um ano novo bom antes do carnaval, nós ainda estamos no começo do ano. E acredite, se você ainda não fez as suas metas, ainda dá tempo. E dá tempo de você fazer de várias formas, inclusive comigo, porque eu tenho uma sessão de metas que vai te ajudar muito, muito, e vai tocar em 6 áreas essenciais da sua vida. Então, eu queria que você pensasse muito sobre como é que você vai, tornar coisas simples, experiências extraordinárias. Se você tem uma casa grande, e muita gente tem essa sorte, você consegue brincar de esconde-esconde com os seus filhos e até mesmo com o seu marido. Se você tem uma casa pequena e mora num condomínio, condomínio serve. Se você tem uma casa pequena, não mora num condomínio, com certeza você consegue um espaço, um parque que está a poucos quilômetros, lembrando que pelo menos se você mora em São Paulo, aos fins de semana em São Paulo, especificamente domingo, você tem transporte gratuito de graça. Ou transporte gratuito de graça foi mal. Transporte de ônibus público de graça. Se você mora em outra cidade, principalmente cidades em que tem mais áreas verdes, você não vai ter dificuldade nenhuma em encontrar um espaço para levar a sua família, para estar com eles, para ver a natureza, para ver o pôr do sol, enfim, coisas que a gente muitas vezes quer dar valor e são tão importantes para manter esse laço, essa força familiar, porque é a nossa família que é o nosso para quê. É a nossa família, é a minha esposa, é a minha filha que me dá energia, que me dá foco, que me dá direcionamento para eu fazer tudo o que eu faço, para eu continuar trilhando essa minha jornada de coach. E eu tenho certeza que a sua família também te dá esse foco e esse direcionamento. E, infelizmente, os filhos crescem muito rápido. Então, aproveita para agarrar agora, aproveita para abraçar agora, antes que você ouça do seu filho algo do tipo: "Ah, mãe, me larga, poxa, na frente dos meus amigos, não". Então aproveita agora que você ainda pode. E mesmo assim,
Se houver resistência, agarra assim mesmo, porque as nossas crianças vão continuar crianças para sempre, mesmo se já tiverem barba. Se esse episódio te ajudou a enxergar o poder de focar na família e ter momentos simples de qualidade, inclusive gastando pouco, compartilhe esse episódio com quem você sabe que vive esses desafios. Curte esse episódio. Se inscreva para não perder os próximos episódios aqui às quintas-feiras. Você não nasceu para ser espectadora da sua carreira. Você nasceu para ser protagonista, para fazer escolhas conscientes, para decidir onde quer chegar, inovar de forma como você planeja. Então, planejar como você vai chegar e onde você vai chegar não é um luxo, é essencial, e isso é que vai te permitir equilibrar carreira, família e dinheiro, sem se destruir no processo. Lembra que toda quinta-feira tem um novo episódio do Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Curta esse episódio e compartilha. Até a próxima quinta.